Para uma análise ao aumento da inflação, está connosco o João Duarte, economista e professor na Nova SPE. Olá, boa tarde, bem-vindo. Esta subida para 2,7, ela é preocupante ou ainda é uma taxa de inflação controlada? Ainda é uma taxa de inflação controlada, porque a subjacente, isto é, tirando este grande componente que é o da energia, que efetivamente foi o mais afetado, obviamente, por esta guerra, a nossa taxa de subjacente está em 2%. Portanto, ainda é algo controlado. No entanto, obviamente, é um grande sinal de alerta que preocupa e que traz aqui alguns riscos, nomeadamente se se tornar mais permanente, portanto, que se este realmente efeito continue a perdurar no tempo deste fecho do Estreito de Hormuz se verificar, pode obviamente trazer alguma preocupação, assim como pode trazer também alguma preocupação a expectativa dos agentes, isto é, interpretarem este aumento talvez temporário como algo permanente, o que faz com que, aumentando as expectativas de preço, porque as empresas não querem ficar entalados com preços de aumento de fornecedores e depois sem poder repassar para os clientes, portanto, há aqui uma preocupação de que esta inflação temporária se retroalimente e se torne uma inflação permanente. E quando isso acontece, aí sim, obviamente, o Banco Central é chamado à ação e o Banco Central, não podendo controlar quantos navios passam no Estreito, certamente pode controlar aquilo que as pessoas esperam. Já lá vamos o que poderá fazer o Banco Central no final deste mês. Este aumento dos combustíveis é realmente o que está a empurrar a inflação lá para cima outra vez ou há outros fatores que também têm influência? Ele é o carro-chefe, mas há outros fatores que têm influência. Se olharmos realmente como dentro da energia, saltou 8 pontos percentuais. Portanto, veio de uma queda, em fevereiro, de menos 2,2 para um aumento de 5,8. E, portanto, houve aqui um aumento importante que vem deste componente. No entanto, há outros que até foram referidos aqui na peça, de alguns produtos alimentares não transportados. E esses são muito idiosincráticos e têm a ver com outro choque que, infelizmente, a nossa economia sofreu, foi da tempestade Christine. Portanto, devido à tempestade, houve um maior volume de importação de bens agrícolas para fazer face à falta nacional por conta da tempestade e isso também levou a algum aumento de alguns produtos alimentares não transportados, como por exemplo a courgette, o brócolis e outros. E, portanto, há também um componente desse lado. Por fim, há outros também muito específico a Portugal, mas mais importante e que tem-se vindo a verificar ao longo do tempo, não é só conjuntural, que é o da habitação. E a habitação, o arrendamento aumentou em 5%. Portanto, o problema da habitação continua a mostrar os seus sintomas e faz-se refletir na inflação. E, portanto, é um problema que, de facto, ainda por cima é subrepresentado. Isto é, as pessoas, este peso da habitação é muito maior do que aquilo que reflete os índices de preço do consumidor. E Portugal está mais ou menos vulnerável do que outros países europeus a este aumento da inflação? Por um lado, está melhor, não no sentido de capacidade do custo que se vai aumentar de energia ser menor, mas mais por via de estarmos numa situação relativamente melhor. Isto é, entramos no ano com uma economia conjunturalmente bastante positiva, crescemos 5 vezes aquilo que a Alemanha cresceu no último ano, tínhamos a inflação controlada, tínhamos desemprego em mínimo histórico, portanto estamos numa situação confortável. Do ponto de vista orçamental também se verificou até uma surpresa de um superávit orçamental de 0,7%. Isto é do ponto de vista geral e para o país, porque do ponto de vista do custo de vida e do dia-a-dia para os portugueses a conversa já é diferente. É verdade, mas também aumentou os salários reais, portanto, o aumento de 1,9% na economia, também houve um aumento real de salários de 2,4%. É verdade que muito guiado pela subida de salário mínimo, mas também houve um aumento do rendimento real das famílias portuguesas, já descontando para a inflação. No entanto, claro que esta inflação vai trazer alguns apertos orçamentais às famílias e, acima de tudo, já diretamente faz refletir algumas indústrias portuguesas. Portanto, mesmo sem esperar efeitos indiretos, já, por exemplo, a indústria da cerâmica e do vidro a relatar, obviamente, aumentos brutais nos custos de produção. Porquê? Porque enquanto o petróleo aumentou 50%, é bom lembrar que as infraestruturas principais do mundo de gás natural liquefeito também foram atingidas e o gás natural aumentou 90%. E estas indústrias consomem muito gás natural. É, no fundo, o que tivemos em 2022, quando começou a guerra na Ucrânia, foi também este choque para as famílias ter que lidar com estas diferentes realidades que acontecem do outro lado do mundo, mas que têm impacto. Há pouco o professor falava no BCE, é inevitável que no final deste mês, mais concretamente no dia 30 de abril, o Banco Central tome a decisão de aumentar as taxas de juros? A probabilidade era zero, isto de quem faz previsão de maneira profissional era zero a probabilidade de um aumento de taxa de juros, agora em 50%.
Portanto, eu diria que é tirar uma moeda ao ar, há uma probabilidade. Mas ela prende-se não tanto com aquilo que está a acontecer em inflação observada, como esta que foi relatada, mas mais qual é a expectativa de inflação a 10 anos. E essa também começa a preocupar. Portanto, se fizermos a analogia, como estava a referir, ao choque da Ucrânia, quando houve um aumento da inflação, o BCE não fez nada. Porquê? Porque as expectativas estavam ancoradas. Foi só quando as expectativas de inflação começaram a aumentar que o BCE teve que reagir. Mas neste momento, o que já preocupa um pouco é que as expectativas de inflação também elas aumentaram em março. Passaram de 1,9% para 2,2%. Se estas expectativas de inflação, a inflação esperada pelos agentes, for muito acima daquilo que é o objetivo do Banco Central, dos 2%, o Banco Central vai ter de aumentar, nem que seja só para sinalizar que está presente e que não vai deixar que a inflação fique desancorada. Professor João Duarte, obrigada, boa tarde. Obrigado.